Olá, bom dia. Estamos de volta com mais uma edição do Acontece Agora, com as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E assim como em São Paulo, os municípios do Rio de Janeiro e Niterói anunciaram um endurecimento das medidas contra a Covid-19. As restrições geraram divergência com o governo do estado. Novas medidas restritivas para conter o avanço da pandemia de Covid-19. Nesta segunda-feira, as prefeituras do Rio de Janeiro e da vizinha Niterói anunciaram 10 dias seguidos de feriado, de 28 de março a 4 de abril, para restringir ao máximo os deslocamentos. Durante o período, será autorizado apenas o funcionamento do comércio essencial, com toque de recolher entre 23 horas e 5 horas da manhã do dia seguinte. Bares e restaurantes só vão poder funcionar para delivery e retirada no local. As autoridades ainda informaram que as praias, proibidas desde o fim de semana, permanecerão fechadas. O rigor das medidas restritivas foi motivo de divergência entre o prefeito carioca Eduardo Paes e o governador do estado Cláudio Castro, que queria permitir a abertura de bares e restaurantes. O estado do Rio de Janeiro, com mais de 35 mil mortos, é um dos mais afetados pela pandemia, com 204 óbitos a cada 100 mil habitantes, contra uma média de 141 em todo o país. Os bares e restaurantes do município do Rio vão poder funcionar no superferiado, mas somente para entrega em domicílio, retirada em balcão ou drive-thru. Está proibido o atendimento presencial para consumo no local. E o Ministério da Saúde informou que o Brasil passou da marca de 12 milhões de casos de coronavírus no país. E, de acordo com a pasta, mais de 16 milhões de doses de vacinas anti-Covid foram aplicadas no país. A pandemia de Covid-19 avança no Brasil em meio ao aumento de casos e óbitos pela doença. O boletim epidemiológico atualizado nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde registrou 1.383 mortes e 49.293 contágios em 24 horas. As estatísticas costumam ser menores aos domingos e segundas-feiras, porque as secretarias de saúde têm maior dificuldade em repassar dados nos finais de semana. Com os novos registros, o Brasil superou a marca de 12 milhões de contágios pelo coronavírus. Desde o início da pandemia, 12.047.526 pessoas testaram positivo e 295.425 morreram pela doença. O Brasil é o segundo país mais atingido pela pandemia em todo o mundo, tanto em mortes como em contágios, atrás apenas dos Estados Unidos. A atualização mais recente do vacinômetro do Ministério da Saúde indica que 13.925.260 doses foram aplicadas no país e 3.461.518 pessoas já receberam as 2 doses. E nos destaques internacionais, um criminoso abriu fogo em um supermercado na cidade de Boulder, no Colorado, e deixou 10 mortos nesta segunda-feira. Entre as vítimas está um policial. Uma fonte policial disse à rede de televisão ABC que foram ouvidos tiros e agentes se deslocaram até o local após receberem uma denúncia sobre a presença de um atirador no estacionamento do supermercado King Soopers. A fonte disse que os agentes teriam sido alvos de disparos, sem dar detalhes sobre possíveis feridos. Dezenas de membros das forças de segurança cercaram o estabelecimento meia hora depois dos primeiros tiros e colocaram veículos blindados na entrada da loja. Uma jovem disse à emissora Fox 10 ter visto pelo menos um morto levado pelas equipes de emergência em uma bolsa mortuária. Um homem sem camisa e vestindo apenas shorts foi escoltado para fora do supermercado por agentes com as mãos algemadas nas costas e o que parecia ser uma leve lesão na perna. O governo espanhol anunciou que aumentará a idade máxima para receber a vacina da AstraZeneca de 55 para 65 anos. A aplicação será retomada na próxima quarta-feira, após ter sido suspensa devido a preocupações sobre sua segurança. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde espanhola Carolina Darias em uma entrevista coletiva nesta segunda-feira. Reiniciamos la vacuna el miércoles, como habíamos comentado. Vamos reiniciar a vacinação na quarta-feira da AstraZeneca, como havíamos dito. O limite de idade fixado em 55 anos foi abolido e estendido para 65 anos. Isso também vai depender de novos estudos, como o apresentado nesta tarde no novo ensaio clínico da AstraZeneca nos Estados Unidos com mais de 65 anos. Temos as informações de divulgação da imprensa, mas queremos saber mais sobre esse estudo. Quando o regulador europeu aprovou o uso do imunizante em janeiro, a Espanha decidiu que só seria aplicado em pessoas de até 55 anos por causa da escassez de dados de ensaios clínicos em grupos mais velhos.
Desde então, o uso em idosos tem se mostrado eficaz e vários países decidiram ampliar a faixa etária dos pacientes. Na última semana, a Espanha foi uma das nações que optou por suspender a aplicação de doses da AstraZeneca devido ao surgimento de alguns casos de pacientes que sofreram trombose após terem sido vacinados. Na quinta-feira, a Agência Europeia de Medicamentos afirmou que o imunizante é seguro e eficaz após uma reunião do Comitê de Segurança do órgão. Na sexta, foi a vez da Organização Mundial da Saúde dizer que os benefícios da vacina anti-Covid da AstraZeneca superam seus riscos. E de volta ao Brasil, a Federação Paulista de Futebol confirmou a suspensão do Campeonato Paulista até o próximo dia 30 de março por causa da pandemia de Covid-19. A população de São Paulo sente os efeitos das restrições impostas para conter a alta de casos da pandemia de Covid-19. De acordo com o governo do estado, o número de internações de pacientes com a doença subiu 110% nas últimas 4 semanas. Nesta segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol confirmou a suspensão do campeonato estadual até o próximo dia 30 de março. A data marca o fim da fase emergencial do Plano São Paulo, a mais restritiva no combate à disseminação do coronavírus e que impede eventos esportivos. Quando tinha que fechar, já era tarde. E agora está nessa segunda leva de vírus que veio, pegou todo mundo desprevenido, porque ninguém sabe o que é. O maior problema nosso é a briga política, que atrasaram na compra de vacinas. Mas nem só o morador do estado sente o impacto do vírus. A gente está tentando aproveitar. Está tudo muito fechado, onde a gente queria visitar muito, o zoológico, Aparecida, mas está tudo fechado. A gente está tentando aproveitar a cidade um pouco vazia, tirar algumas fotos em alguns pontos turísticos e fazendo o possível, usando máscara, né? Passando álcool nas mãos e tentando aí aproveitar um pouquinho. Nesta segunda-feira, o Instituto Butantan liberou mais 1 milhão de doses da vacina Coronavac contra a Covid-19 para uso em todo o país. E com a alta no preço dos combustíveis, muitos motoristas de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, estão optando pelo gás veicular. Mas a matéria-prima está começando a faltar em algumas empresas da capital. A expansão do kit gás se deu em 2002. No auge, eram instalados 50 por mês nesta empresa. Com o passar dos anos, houve diminuição e se chegou a apenas 3 em 30 dias. Aos poucos, o mercado foi se recuperando e agora, com a gasolina a quase R$ 6,00, há uma nova expansão. Nesta oficina, antes dos aumentos consecutivos da gasolina, havia a instalação de 10 kits por mês. Agora são 18. O aumento é de 80%. O engenheiro mecânico afirma que, diferentemente do passado, hoje os kits não provocam nenhum prejuízo ao motor. Pelo contrário, na verdade, há muitos benefícios, a começar pelo bolso. O gás natural hoje custando R$ 3,50 versus a gasolina em média R$ 5,60. mais a economia que o veículo faz ao rodar no GNV. Um veículo a gasolina que faz 10 km com 1 litro de gasolina passa a fazer 13 a 14 km com 1 metro cúbico de gás. Por outro lado, há 2 fatores negativos. Em relação ao espaço que o cilindro toma pelo veículo, isso não tem como se resolver. Precisamos do reservatório e tem que ser instalado. E a segunda é que a nossa rede de postos no Mato Grosso do Sul é muito pequena, não existem postos em cidades estratégicas. Dourados, Coxim, Miranda, Corumbá, enfim, outras cidades além de Campo Grande e Três Lagoas. A instalação de um kit custa em média R$ 4 a 5 mil reais. Pela conta feita aqui na oficina, um veículo que roda 50 km por dia paga um investimento em 4 meses. Mas com a procura em alta, houve um efeito colateral. Os materiais para o kit já estão acabando. Nem pagando mais caro não consegue, não existe para comprar. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde. Ótimo dia para você.